Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Ajeunbó, a culinária dos orixás. Hoje nós vamos falar do acarajé, essa comida tão popular, tão difundida no nosso Brasil, que a gente ama, né? Alguns amam, outros não gostam tanto. Eu particularmente amo essa comida e adoro quando tem alguma baiana vendendo ou algum lugar que venda acarajé, e principalmente nas festas de Ançã, né? Orixá dona dessa comida. E aí eu sempre gosto de pegar até mais do que um quando o Yansan distribui nas suas festas, porque é muito gostoso, muito gostoso. Primeiramente, o acarajé, como já trazemos para essa oficina, é uma especialidade gastronômica das culinárias africana e afro-brasileira. É um bolinho feito de massa de feijão fradinho, cebola e sal, normalmente. E é frito no azeite de dendê. No continente africano é conhecido como akara. Lá no norte da Nigéria é também conhecido como kosai. E no país Gana é conhecido como kosé. Na África Ocidental, onde a gente tem diversas manifestações de comida de rua, é servido com pimenta em pó, o acarajé, ou um molho de tomate bem picante. No Brasil, a gente já coloca aquela pimenta, né, o camarão seco, o caruru e o vatapá dentro, que também é uma iguaria africana, o caruru, né, que a gente que conhece. E também pode ser adicionado o vinagrete, que seria aquele picadinho de verduras, como pimentão, tomate, cebola, fazendo aquele vinagrete que a gente conhece e colocando dentro do acarajé, junto com esses outros ingredientes. Isso aqui no Brasil. Eu vou falar aqui um pouco dos aspectos da história do acarajé. Alguns pontos importantes que servem para a gente até entender melhor, né, como ele resistiu durante esse tempo. O acarajé do povo Yorubá na África Ocidental, que vai envolver a Nigéria principalmente, corresponde à mesma iguaria que a gente come aqui, né, o acarajé que a gente conhece, e é semelhante ao falafel árabe. Vocês que não conhecem o falafel, é uma iguaria também, é um bolinho, só que ele é feito de grão de bico. E ali você pode misturar com várias ervas, com sal, temperar. Você vai colocar a farinha de trigo também e fritar no óleo normal mesmo. E ali é uma maravilha também você fazer aquilo e é muito gostoso. O grão de bico é muito gostoso. E aí os árabes, com a questão da invasão muçulmana dentro do território nigeriano, né, de todas as guerras que existem dentro daquele território, os árabes levaram essa iguaria para a África. Diversas incursões, né, entre o século VII e o século IX. As favas secas do grão de bico foram substituídas pelo feijão fradinho na África. Aí, durante o comércio atlântico de escravos, o acarajé foi trazido ao Brasil pelas pessoas escravizadas. Existe uma citação de Manuel Querino, que numa descrição etnográfica do acarajé, no livro dele que é chamado A Arte Culinária na Bahia, de 1916, ele conta que no início o feijão fradinho era ralado numa pedra. Essa pedra tinha 50 centímetros de comprimento por 23 de largura, tendo cerca de 10 centímetros de altura. A face da pedra era plana, em vez de lisa, e era ligeiramente picada por canteiro, de modo que pudesse torná-la porosa ou crespa. Um rolo de forma cilíndrica, impelido para frente e para trás sobre a pedra, na altitude de quem moe, triturava facilmente o milho, o feijão e o arroz. Então a gente percebe que o acarajé tem essa herança muçulmana, né? Tem essa herança do Oriente Médio. Foi também ressignificada pelo povo Yorubá. Aí quando a gente fala do acarajé de orixá,
a gente vai para a parte religiosa, né? Que o acarajé, como é muito conhecido nas religiões de matriz africana, é uma comida ritual do orixá Yansan, também chamado de Oiá. Na língua iorubá é chamado de acará, como eu falei antes, certo? E significa bola de fogo. E aí, quando a gente pensa nesse nome do acarajé, pode ser que ele venha dessa junção, né, da palavra acará com jé, que jé possui o significado, possui o verbo comer. Então seria comer o acará, comer essa bola de fogo, comer essa iguaria. Como eu já falei, o acarajé é um bolinho característico, muito característico do candomblé. É tanto que muitas pessoas que vendem, né, na rua, na comida de rua, acabam se vestindo de baiana, porque até são mesmo mulheres de axé, mulheres de candomblé, e ali se caracterizam e reafirmam, né, a importância da nossa religião para a cultura fora do terreiro. Algumas pessoas dizem que a origem do acarajé é explicada no Iton, que fala da relação de Xangô com as suas esposas Oxum e Inhansã. E aí o bolinho se tornou assim, uma oferenda a essa orixá, Inhansã. Ao final, vocês vão ter aqui um PDF, certo? Falando da receita, mostrando toda a receita, um material bonitinho que eu mesmo preparei para vocês. Falando desse passo a passo, né, dos ingredientes que vão dentro do acarajé, que são necessários para se montar um acarajé. E aqui no curso, né, aqui nos vídeos, vocês vão ver mais ou menos o processo que eu realizei dentro da casa do candomblé. Muitas pessoas em axés oferecem, quando vão fazer esse acarajé, elas tiram uma parte para Exu e os outros são oferecidos a Inhansã ou aos outros orixás que também podem comer dessa iguaria. O acarajé também é um prato típico da culinária baiana. É um dos principais produtos vendidos no tabuleiro da baiana. É um nome dado ao recipiente usado pela baiana do acarajé para expor os alimentos, que são os mais carregados de tempero e mais saborosos, diferente de quando são feitos para orixá. A forma de preparo do acarajé da baiana é praticamente a mesma em relação ao acarajé do orixá. A diferença está no modo de ser servido. Ele geralmente é cortado ao meio, aí a gente coloca vatapá, caruru, camarão, refoga com pimenta, né? Coloca essas outras iguarias dentro para rechear essa comida. Algumas pessoas até fogem até da tradição e por questões de saúde de algumas pessoas que possuem alergia ao camarão, elas chamam até de acarajé para alérgicos. Então elas retiram essa parte do camarão, fazem um vatapá sem origem animal, um vatapá apenas com vegetais e fica super gostoso também. Mas isso vai entrar dentro de uma outra discussão sobre a tradição desse acarajé, mas fica aqui a informação de que também tem sido feito de outras formas para que todo mundo possa comer. Então vocês vão ficar agora com o preparo do acarajé, com o modo de fazer dentro do Ibaxé Tubi Fumedejá, da forma com que eu aprendi. Lembrando que eu não sou uma baiana do acarajé, eu não trabalho com isso. Provavelmente vocês encontrem na minha técnica algo que possa melhorar. Mas é basicamente esse processo que é usado em todas as formas de fazer acarajé. Algumas pessoas vão ter o seu próprio modo de fazer. E esse foi o modo que eu encontrei dentro de muitas tentativas de fazer essa comida durante os rituais nas casas de axé, do qual eu já participei, do qual eu já fui membro. E hoje na minha casa, na minha própria casa, eu continuo aperfeiçoando esse processo para que a gente possa ter sempre o melhor para o nosso orixá. Lembrando que é uma comida para orixá Inhansã, orixá da coragem, orixá da força, orixá da transformação,
Orixá que sem esforço nenhum consegue levantar o búfalo pelos chifres. Então, quando a gente está fazendo essa comida, a gente está invocando essa força de Yansan para a nossa vida. A gente está pedindo a ela que nós tenhamos esse poder com o mínimo de esforço para a gente alcançar os nossos objetivos. Que nós tenhamos coragem para enfrentar as guerras, ganhar as guerras pelos nossos, por nós mesmos. Eu espero que vocês gostem. Axé a todos. Eparrei! Olá, gente. Eu vou começar uma outra aula falando sobre o acarajé, tá? O modo de preparo do acarajé. A gente vai começar agora com o básico para a gente organizar a nossa mesa, para a gente ter os elementos todos já colocados nos seus devidos lugares, para a gente ser bem prático nessa hora. Então, a gente vai pegar o feijão fradinho, tá? A massa do acarajé é feita de feijão fradinho. Então, a gente vai pegar já o feijão fradinho, a gente vai abrir. A gente vai utilizar, sim, o liquidificador, porque ele precisa triturar esse feijão, certo? Esse feijão precisa ser quebrado. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. Pode colocar mais um pouco. Tá bom. É bom. Pega esse. Então, nesse momento, a gente colocou o feijão fradinho dentro do liquidificador para a gente poder triturar. Vamos colocando aos poucos, tá? De pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque pode gerar algum dano no aparelho eletrodoméstico por conta da capacidade e do peso que o feijão fradinho pode ter dentro do liquidificador e pode danificar um pouco a lâmina ou pode até queimar o seu eletrodoméstico. Então, faça com bastante calma, com bastante cuidado e em poucas porções. Aí você coloca em um recipiente, que pode ser a bacia de ágate, como eu tinha falado, para ir armazenando esse feijão fradinho triturado. Logo após, você vai colocar água nesse recipiente para que o feijão fique de molho. Ele ficando de molho, acontecem duas coisas. Tanto o feijão vai absorver a água e inchar, e aí você vai ter um rendimento desse feijão, como a sujeira também vai subir. A sujeira que nós falamos é aquele olhinho pretinho do feijão fradinho. Ele vai subir para poder a gente limpar posteriormente. Mas vocês deixam por enquanto aí, não vão limpando agora. Ele solta até um resíduo mais esbranquiçado que vai ajudar na cor dessa massa. Então eu geralmente deixo, não limpo logo, eu deixo aí, porque junto com a primeira vez que a gente coloca água já sobe também um resíduo branco, e se a gente jogar logo, esse resíduo branco vai ser desperdiçado e a gente vai perder um pouco da cor do acarajé branquinho, aquela massinha branquinha, tá? Então deixa descansando bastante tempo, o tempo que você conseguir deixar. As pessoas às vezes deixam de um dia para o outro, mas aqui nós deixamos algumas horas, mais ou menos umas 3 horas por aí. E aí a gente vai começar o processo de limpeza, certo? Faça um processo de limpeza, adicionem água novamente, né? Eu começo dessa forma, né? O mais grosso, a gente vai trocando essa água, vai subindo o sujo, você vai derramando. Dessa forma como está sendo mostrado no vídeo. Então são vários processos desses, várias vezes nós vamos fazendo, para que possa ficar bem limpinho. Você pode mexer com a mão para que o sujo possa subir e esse olhinho preto possa
surgir e ficar mais visível para que você possa limpar. E aí vocês vão percebendo que cada vez ele vai ficando mais limpo. E é esse processo que a gente faz para limpar a massa do acarajé antes de ser batida novamente. Aqui com a massa limpa já, a gente vai colocando no liquidificador novamente. Você também pode colocar aos poucos, certo? É interessante que você coloque aos poucos pelo mesmo motivo que eu falei antes, para não danificar o seu aparelho eletrodoméstico. E aí eu adiciono um pouco de água para facilitar ser batido no liquidificador e evitar qualquer dano que pode acontecer. Mais uma vez, batemos no liquidificador esse feijão fradinho triturado, e ali ele já vai estar mole, já vai estar mais inchado, já vai estar no ponto de virar aquela massa do acarajé. Existe um modo de você fazer para que ela já fique no ponto ideal para que não precisemos coar. Mas como aqui a gente sempre tem um receio de queimar o liquidificador, porque já aconteceu, então a gente coloca um pouco mais de água para não correr esse risco. E aí a gente precisa coar essa massa, a gente precisa extrair o líquido dela e deixar apenas a massa um pouco úmida. A gente coloca num pano, pode ser um pano de prato. Geralmente nós separamos já um pano para isso. E aí nós fazemos essa torção para que a água saia e fique apenas a massa. Não esqueçam que ela não pode ficar muito seca, senão a gente não vai conseguir fazer o próximo passo direito. Então ela precisa estar um pouco úmida. Estando um pouco úmida, a gente vai colocar em outro recipiente. Vocês podem perceber que ela vai ficar mais ou menos com essa textura. E assim a gente pode começar o próximo passo, que é bater a massa. A gente vai bater tanto para melhorar digamos que a fofura desse acarajé, para ele ficar mais fofo. E também a gente vai render essa massa ainda mais com essa batida, porque ela vai crescer também. Daí nós colocamos o dendê na panela. Como vamos fazer poucos acarajés, vamos usar uma panela pequena. Geralmente as baianas usam aquele tacho grande, mas aqui a gente não tem essa necessidade. Então nós utilizamos essa panela pequena, mas que o acarajé pode flutuar nesse óleo. E aí nós vamos fazer esse processo do formato do acarajé, certo? A gente vai passando uma colher na outra com a massa, para que ele fique nesse formato oval de bolinho mesmo, certo? E assim jogamos no dendê quente, bastante quente,
Uma dica para quem não suporta muito o cheiro ou a fumaça, né? Então a gente geralmente a gente corta uma meia cebola e coloca dentro da panela para poder essa fumaça não prejudicar tanto a quem tem algum tipo de alergia ou algum tipo de restrição. E assim o acarajé, a gente vê que ele tá bom porque ele tá flutuando nesse dendê. Ele tá leve, então ele vai estar bem fofinho quando sair. E aí vocês vão deixando fritar e vão virando também para ver se já está um lado bom, se não vai queimar um lado, se não vai queimar outro. E esse é o acarajé de Yansan.